Iniciando com vocês aqui a tabela de código de cores. Qual a necessidade dessa tabela? Na verdade, você tem a grande prioridade em entender por que você pode se deparar à procura de um componente onde na placa circuito impresso que você está efetuando a manutenção está completamente detonado, ou então foi carbonizado ou perdeu algumas cores devido à alteração térmica que sofreu sobre ele. Então você terá que procurar um esquema. Localizando o esquema, normalmente sempre vem escrito assim, em números, aonde vem, vamos supor, eu utilizando esse aqui como um exemplo, 560 k ohms, não vem nada em sua volta, como as revistinhas antigas que vinha ainda o código de cor escrito na frente do número, então isso aí já está excluído. Então você vai ter que se virar e entender o código de cores para procurar esse componente. Não havendo outra necessidade a não ser que você pegue, vá até uma loja e peça o valor que você está precisando e o vendedor vai te entregar. Mas com bastante sucata que todo mundo tem hoje em dia, é impossível você não encontrar esse resistor. Então vamos colocar aqui, primeiro trabalhando com a tabela que pode ser aplicada tanto para resistores de 4 faixas ou 5 faixas. Vamos utilizar o de 4 primeiro aqui, o de 4 faixas, para exemplificar o que está descrito aqui. Eu tenho aqui verde, azul, amarelo, prata, sendo que esse prata para os resistores de 4 faixas já não é mais utilizado, e sim o dourado, o 10% de tolerância já não é mais utilizado, porque hoje a eletrônica exige mais próximo do valor do resistor, então a tolerância de 5% para baixo é o que é exigido. E com um resistor de 4 faixas ainda já é um resistor discreto, mas já está ficando obsoleto, entrando de 5, 6 faixas, onde ele tem uma tolerância e uma porcentagem de valores mais próximos. Então, com certeza, dourado aqui seria o mais específico, o prata aqui seria descartado. Mas vamos colocar, esse resistor aqui verde, se eu olhar na tabela, eu tenho 5, o azul 6 e o amarelo valeria 4 zeros. Por que 4 zeros? Porque eu tenho 10.000 aqui. Se eu pegar o número de zeros aqui mais 3 zeros no 1000, então daria 4 zeros. Isso aqui é um macete que eu estou passando para vocês. Então cada cor representa um número de zeros. O vermelho representa 2 números de zeros, o laranja representa 3 números de zeros. Então você não precisa ficar efetuando essa matemática, a não ser utilizar um número de zeros, certo? Então aqui eu tenho verde, azul e amarelo, 560.000 ohms. Ou na verdade 560 k ohms, porque 1000 representa sobre esse K aqui o múltiplo de 1000, tá certo? Então aqui eu tenho 560 k ohms. O que representaria a tolerância? Vamos já utilizando essa aqui de 10%, eu poderia alterar esse valor para cima em 56 k ohms ou para baixo 56 k ohms. Dentro do parâmetro aqui eu teria, vamos botar 590 k ohms, ele estaria dentro, porque se eu botasse 560 mais 56 daria 616 no máximo. Eu não aconselho nunca você usar a tolerância máxima no resistor para cima, e para baixo a probabilidade é muito pequena entre ele ter o máximo de tolerância para baixo. Ele pode abaixar, vão de 560, que ele pode ir para 550, 555, mas muito abaixo disso aí é muito improvável, tá certo? Então aqui dentro desse valor de tolerância, o que é? É porque o valor que ele vai aceitar se na hora que você for fazer a aferição no multímetro digital, é essa tolerância que vai representar ele. Muito difícil um resistor de 4 faixas ser preciso, não impossível, mas muito difícil. Então, se eu pegar, modificasse essa cor do multiplicador, mantendo os dois numeradores aqui significativos e modificando esse numerador, esse multiplicador aqui, eu tenho aqui, vamos botar o vermelho. Então eu teria 5, 6 e 2 zeros, 5.600 ohms, ou 5,6 k ohms, certo? Ou 5K6. Todos esses valores representam o mesmo componente. Se eu modificasse para o laranja, então eu teria 5, 6 e 3 zeros, 56 k ohms. Se eu multiplicasse por marrom, botasse o marrom aqui, eu teria apenas um zero, então eu teria 560 ohms. O K já soma e permanece o ohms, que simboliza o valor da resistência. Se tivesse o preto, na terceira faixa, num resistor de 4 faixas, o preto é o múltiplo de 1, igual está aqui nessa tabela de 5 faixas. Então aqui eu colocando esse múltiplo de 1 aqui, então eu teria 5, 6 e vezes 1, 56 ohms, tá ok?
Agora vamos, se eu aumentar por qualquer uma dessas escalas aqui, eu vou chegar até mega. Se eu colocar aqui o azul, que seriam 6 zeros, né? Então eu teria aqui 56 mega, tá certo? Se eu botasse o verde, então eu teria 5,6 mega. A probabilidade dos outros resistores, como violeta, cinza ou vermelho, ou branco aparecer, violeta, cinza ou branco aparecer na quarta ou terceira faixa, é muito difícil, tá certo? Para um resistor de 4 faixas. Agora, esses dois aqui, eles podem aparecer na terceira faixa como multiplicadores. O dourado, se eu tiver que encontrar o dourado aqui, então eu tenho 5, 6 e dourado. Na verdade, eu vou ter esse dourado com uma vírgula entre o 5 e o 6. Esqueçam a multiplicação aqui e coloquem esse dourado, quando tiver aqui na terceira faixa, como uma vírgula entre os dois números significativos. Então eu teria 5,6 ohms. E o prata, se entrasse na terceira faixa, então eu teria ponto 56. Imagine que o prata representa um ponto na frente do 5 aqui. Então eu teria ponto 56 ohms, tá? E a tolerância é representada por um dos dois. Mas na verdade sempre vai aparecer o dourado. O prata já está descartado. Então aqui eu tentei explanar mais ou menos como é que vocês podem fazer a leitura de um resistor. Se eu botar o vermelho no lugar do verde e colocar um outro vermelho no lugar do verde, mantendo esse amarelo, então eu teria um resistor de 220 ohms. Se eu colocar... Agora, existe com certeza uma coisa que vocês têm que prestar atenção: é o seguinte: não adianta eu e colocar qualquer cor aqui na frente. Não é que vai haver uma bagunça, ou então um carnaval de cores aqui na frente para montar qualquer valor. E sim, existe um padrão de cores que vão entrar aqui para montar um padrão de valores de resistor. Então isso deve se prestar atenção, tá? Vamos agora passar para o resistor de 5 faixas. O que acontece com o resistor de 5 faixas é porque permanece o primeiro como significativo, o segundo significativo e o terceiro passa a ser significativo em vez de multiplicador igual no 4 faixas. E passa a ser multiplicador o de 4 faixas, que é a quarta faixa aqui. Então essa quarta faixa aqui, ela vai passar a ser multiplicadora, aonde eu tenho 2, 3 e 7. Vamos conferir: 2 que é o vermelho, o 3 que é o laranja e o violeta é 7. Então eu tenho 2, 3, 7 multiplicado por 1, ou então um 1 aqui está aqui na frente aqui, então dá 237 ohms. Então se eu alterar qualquer valor desse aqui, eu só apenas vou multiplicar esses 3 significativos pelo fator aqui. Então se eu tiver vermelho, aqui eu vou ter 2, 3, 7 e 2, 0. Qual o valor que eu teria? Na verdade, eu teria 23.700 ohms. Viu como modificam a categoria diante do valor anterior, que seria o de 4 faixas? Agora eu tenho esse número aqui aparecendo. Por quê? Porque antigamente, para eu obter um valor que era descrito em um circuito eletrônico, exigia um valor a mais. Eu teria que trabalhar baseado sobre as tolerâncias desse resistor aqui de 4 faixas. Hoje não, eu tenho a precisão dele, pode ver que ele começa a tolerância de 1%, no máximo 2%, ou menor que 1%. Ele pode ter essas variações aqui em porcentagem na tolerância. Mas esse valor aqui eu só iria obter se eu utilizasse um trimpote. E na verdade, alguns circuitos não tem como você adaptar esse trimpote lá. Então por isso que os resistores de 5 faixas apareceram. E nesse padrão aqui é onde que você pode modificar qualquer escala aqui do mesmo jeito que acontece aqui. Só que sabendo que esse número aqui irá estar atrelado a esse ponto aqui. Vamos exemplificar. Vamos colocar que esse resistor aqui, com o mesmo número que já esteja aqui, vou alterar essa faixa aqui para amarelo. Então, se eu multiplicar 237 vezes 10.000, ou 4 zeros, eu terei 2,37 mega, tá? Seriam 2,37 mega, que seriam 2.370.000 ohms. Então eu teria um resistor de 2,37 mega. Diferenciando muito diante do outro, como eu atingir o mega aqui, eu teria que botar, para eu ter uma variação, vou botar aqui, para alterar isso aqui para mega, vou botar 5,6 mega, esse aqui teria que ser verde.
e aqui já passou para amarelo. E se eu alterar para verde aqui, eu já teria 23,7 mega, onde eu já vou aumentando o valor só pela variação que eu tenho da cor, tá? Pronto, finalizou isso aqui. Aqui é só na prática que você vai pegar, vai interagir. Por quê? Eu estou dando valores aonde eu só estou alterando o multiplicador, não estou alterando os numeradores, tá? Os significativos. Eu estou modificando o numerador. Agora vamos colocar se fosse o dourado ou o prata na mesma característica desse resistor. O que eu teria de exemplo? Vamos ver aqui. Se eu colocar, mantendo esses números aqui, ó, 237 vezes dourado, que seria 0,1, então eu teria um resistor de 23,7 ohms, certo? 23,7 ohms. Olha a diferença onde aqui ele passaria a ser uma vírgula entre os dois números aqui significativo, aqui ele passou a ser uma vírgula entre os dois números significativos, aí ele passa uma vírgula nesse ponto aqui. Tá? Então você imaginou que o dourado está aqui, então ele passa uma vírgula na frente entre o segundo e o terceiro significativo, tá? Então aqui ele passa a ser nesse ponto. Agora eu vou colocar o prata aqui na quarta faixa para observar qual será a variação dele. Se eu pegar o prata e colocar aqui entre esse ponto aqui, ele já vai ficar um ponto entre os dois últimos significativos. Então vai ficar o primeiro ponto e os dois significativos, então ficaria 2,37 ohms, tá? Então prata, quando entra dentro da quarta faixa, ele passa a ser um ponto entre o primeiro e o segundo significativo. Quando entra o dourado, entre o segundo e o terceiro significativo, tá ok? Na prática iremos nos encontrar com vários outros valores, mas estou dando um exemplo com essas cores aqui porque já está no quadro, tá? Agora vamos na prática